Concurseiras e concurseiros, estamos ao vivo aí dentro do Instagram, fazendo esse acompanhamento dessa maratona nossa de começando do zero. Se você está acompanhando o Instagram, siga a gente no YouTube, canal lá Curso Nomeação. Se você já está assistindo no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo dos outros vídeos dessa série que a gente está trabalhando aí, começando do zero. E hoje o tema são revisões. Bem-vindo aí, professor Gabriel, de volta. Exatamente, ocupando o meu posto, né, de titularidade verdade. Nas lives de nomeação. Mas muito bem-vindos uma vez mais, meus amigos. Vamos tratar hoje de um tema muito fundamental na preparação para qualquer concurseiro, que são as revisões, né? Sem revisão, infelizmente, ao que me consta, não é possível lograr aprovação em nenhum concurso público. E por que a gente colocou revisão líquida, né? Porque tem aquela ideia do estudo bruto, que foi nossa primeira live, né? Nossa primeira transmissão sobre esse assunto, e do estudo bruto a gente vai tirar um conteúdo chamado líquido, ou seja, a doutrina é muito grande, né? Os PDFs são muito extensos, e dele, né, de extrema importância, aquele estudo, você vai montar o seu próprio material, você vai montar o seu material para revisão. Então esse estudo a gente vai chamar de líquido, porque você vai extrair daquele estudo um pouco mais custoso, mais trabalhoso, que é o estudo da doutrina do PDF e videoaulas também, né? Exatamente. Meus amigos, nós sabemos que os materiais são muito extensos, né? Por natureza, o direito é naturalmente muito complexo, né? Enfim, todos os ramos do direito exigem muito estudo. E aí você tem, na verdade, uma grande preocupação de, além de estudar, assistir videoaula, ler PDFs, doutrina, se for o caso, né? Alguns temas exigem realmente um aprofundamento maior, ou mesmo as questões. Você tem que criar mecanismos, gatilhos, de permitir que você venha depois, em um curto, médio espaço de tempo, poder rever tudo aquilo que você já estudou. Afinal de contas, sejamos muito francos, professor Ulisses, é impossível você aprender um conteúdo na primeira vez que você estuda. O cérebro humano funciona dessa maneira e, portanto, você não é menos inteligente, não é mais burro por essa razão. Não existe isso. Inclusive, fala-se bastante na famosa curva do esquecimento, né? Quem primeiro falou disso no Brasil, na esfera do concurso público, me parece que foi o professor William Douglas. E ele vem provando por A mais B na obra dele, famosa obra Como Passar em Provas e Concursos, a necessidade de nós constantemente fazermos revisões sobre os conteúdos já estudados. Afinal, o nosso cérebro tem capacidade limitada. Então, vez por outra, é preciso revisitar aquilo que você já estudou e não tem escapatória. Nós somos professores, né? Eu sempre comento isso com os alunos em sala de aula. Quantas são as vezes que eu lecionando uma disciplina, né? Constitucional, por exemplo, há 8 anos. Às vezes eu me esqueço de um tema que eu ministrei no ano anterior. Então, se acontece comigo, né, que ensinou a disciplina, o conteúdo, ou seja, eu tive com o conteúdo um estudo ativo. Imagina só com quem apenas leu, né, o conteúdo. Então, a chance de esquecer é muito grande. Portanto, a solução são as revisões constantes, periódicas. E aí, essa questão da organização do tempo, é você quem vai, de fato, administrar. O professor Luiz vai tratar desse assunto daqui a pouquinho com vocês. Ainda sobre a importância das revisões, né, a gente até separando, estudando um pouco o tema, temos uma frase aqui, né? É melhor revisar o que você já estudou do que você ler muito e não revisar nada. Porque ler não é estudar. Então, às vezes, você vai lendo aquele conteúdo extenso e se você não revisa, entra justamente no que o professor Gabriel falou na curva de esquecimento. Então, é melhor você fracionar o seu estudo e ir revisando de forma periódica, que acabou sendo também alguma das dúvidas que chegaram para a gente. Então, é importante você revisar. Sei que bate uma preguiça, eu também negligencio um pouco a questão das revisões, mas vale a pena e você tem que montar esse material. Então, partindo do princípio que durante o seu estudo bruto, dedicado, né, lá no PDF, lá na doutrina, você leu, você começa a montar o seu material de revisão. E esse material pode ser os mais diversos possíveis. Muita gente vai utilizar o sistema de grifos, né? Vai grifando lá na doutrina, vai grifando lá na lei seca e depois na revisão vai lendo os grifos. É uma técnica, principalmente para aquele que tem pouco tempo disponível para poder tanto estudar quanto revisar a técnica dos grifos. Umas outras técnicas, esse material criado durante o estudo, você encontra, né, em diversos sites especializados, vídeos sobre o tema, a questão aí de resumos. Então, basicamente, o material da revisão vai ser baseado em resumos, e seja o nome que você quiser dar
para os resumos. Ou o método Cornell, ou flashcards, ou mapas mentais, todos são grandes resumos daquele material que você estudou. Então, fato é que você vai estudando lá naquele material denso, doutrinário, PDF, e vai criando o seu resumo. Há estudos também que dizem que é muito melhor você escrever, porque você está ativando uma parte do seu cérebro ligada à criação e ligada a trabalhos manuais também, e ligado também com a questão intelectual. Então você vai criando isso de forma, por exemplo, escrita. Ulisses, mas eu posso fazer digitado do computador? Também. A melhor técnica que a gente sempre repete aqui é aquela que funciona para você. Eu estou dizendo que há estudos que dizem que pode, o trabalho escrito, né, você de fato, grafando lá com a sua própria letra, aquilo vai ser sedimentado de forma mais clara no cérebro. Então seria um resumo. Esse resumo a gente pode dividir em alguns tópicos que o professor Gabriel vai comentar também. O primeiro seria os flashcards. O que seria o flashcard? Aquele papelzinho lá de pergunta e resposta, onde você vai ter um tópico na frente, ou às vezes uma pergunta, e a resposta atrás. O ideal é que você vá produzindo vários flashcards e você estudar depois numa sequência lógica sobre determinado tema. Até porque aquele estudo vai ficar rotineiro e você vai chegar a um ponto que vai até adivinhar o que está no próximo cartão, de acordo com a sua marcação, de acordo com cores, etc. É uma das técnicas. A outra são os famosos mapas mentais. E aí a gente tem que desmistificar um pouco esse conceito. O mapa mental ele é extremamente importante, mas ele é algo que tem que ser lúdico. Então você tem que utilizar um desenho, tem que utilizar alguma coisa, é aquele desenho que você mesmo faz. Então você pega uma ideia principal, você pega lá poderes da administração e vai colocando em volta os tópicos específicos sobre aquilo. A ideia é que você utilize desenhos, às vezes os mais absurdos, né, para que o seu cérebro relembre daquilo. Mas nada mais é do que um resumo. Então às vezes o pessoal pensa, no mapa mental é a técnica de salvação para estudo, eu vou comprar um mapa mental, eu vou colecionar um mapa mental. Fato é que é um resumo e funciona de uma melhor maneira se você fazer os seus próprios. Seja mapa mental, seja resumo, seja flashcard, você tem que produzir o seu material e que você vai retomar ele de uma maneira mais rápida e direta possível. Com certeza. Mais importante do que isso, professor Luiz, se me permita aqui um apontamento, é também saber o que revisar. Porque olha só, nós temos aqui um oceano de matéria, um universo de matéria disponível que nós precisamos entender, compreender para poder de fato ter sucesso na prova do concurso. Então você precisa, na verdade, selecionar ou pré-selecionar aqueles temas que são importantes para a sua prova. Isso varia de prova para prova. É evidente, meus amigos, que vocês não precisam também, olha só, revisar com o mesmo grau de importância e dedicação todos os conteúdos. Tem temas que naturalmente são mais importantes e até porque são mais difíceis às vezes. Então eles vão reclamar uma atenção especial na própria revisão. Então, enquanto você, por exemplo, revisa um assunto fácil apenas uma ou duas vezes, aquele assunto difícil vai exigir mais revisões. Vamos imaginar o tema em direito constitucional, controle de constitucionalidade. É um tema inerentemente dificultoso, né? Então, naturalmente, que ele exige uma maior carga de tempo, de revisões, do que um tema que é mais simples de repente. Princípios da República Federativa do Brasil. É uma questão mais simplória também. Então, é preciso que o aluno tenha essa pegada, né, de saber a que dá importância efetivamente nas próprias revisões, né? E aqui, já aproveitando a sua deixa, nós temos inúmeros métodos, né, inúmeras técnicas de revisão. Como você mesmo mencionou, você pode de repente procurar fazer um resumo, você mesmo, né, escrevendo aquilo que entendeu do conteúdo, da matéria. Você pode fazer revisões através dos grifos que você naturalmente fez na própria doutrina, no próprio PDF ou mesmo na lei seca. E a partir dos grifos que você fez, você vai criando conexões mentais, né, com as palavras que foram grifadas. Ou então, algo que eu já fiz no passado também, aquelas questões assim de concurso um tanto quanto mais inusitadas, que eu via que era importante, seja porque o assunto era muito fora da caixa, muito fora da curva, ou então porque às vezes a questão contemplava todo o conteúdo de determinado assunto. Era uma questão assim,
muito interessante porque ela sintetizava tudo, né, sobre aquele tema. O que eu pegava? Eu às vezes ia lá naquele comentário do que concurso ou de outros sites de questões e copiava num arquivo separado. Porque fazendo aquela questão ou lendo aquele comentário da questão, eu também conseguia rever todo aquele conteúdo, todo aquele tema. Sei lá, por exemplo, suspensão do crédito tributário, extinção do crédito tributário, uma coisa do tipo, né? Então, assim, é importante também ter esses macetes, né, e fazendo esses links, de modo que você possa, então, sempre, né, que possível, revisar. Agora, de tudo, Ulisses, acho que fica uma mensagem. É muito importante que você tenha intimidade com o seu material. O Ulisses foi falando uma coisa aqui, e isso me veio à mente, quando ele disse para vocês, olha, vai chegar um momento em que vocês vão saber exatamente qual que é a próxima página, o próximo flashcard, etc. E isso, na verdade, denota a intimidade necessária que é preciso ter com o seu material. E cai naquela abordagem que você fez, né? Não adianta a gente ficar trocando de material toda hora, né? Lendo outros conteúdos, porque isso prejudica a sua memorização. Evidente, pessoal, que o seu cérebro ele vai armazenar aquilo que mais você vir, né, repetidas vezes. Logo, pode até parecer um tanto quanto paradoxal, mas é melhor permanecer em um único material, desde que seja, né, claro, um bom material de estudo. E outra, você vai pegar a sua doutrina, então, por exemplo, você pega, né, uma doutrina aqui de direito civil e você faz o seu estudo. Quando você leu ela toda, ou de acordo com o edital do seu concurso, você foi e terminou aquele livro, você tem o seu material de resumo, onde você anotou. E a partir do momento que você criou o seu material de resumo, você não volta para a doutrina mais. Porque se você ficar voltando para a doutrina, o seu estudo nunca vai acabar. Aliás, nunca o estudo acaba, né? Mas você não vai conseguir avançar naquele edital. O fato é que você tem que pegar aquela doutrina, enxugar ela ao máximo e ter um material de resumo. Como o professor Gabriel disse, a gente vai ficando íntimo do material de resumo, de modo que você sabe exatamente onde está cada tópico. Inclusive quando você altera, inclusive quando você recebe alguma atualização. Olha, mudou um dispositivo da lei. Olha, mudou o entendimento do Supremo sobre tal assunto. Você vai lá no seu material de resumo e complementa. O seu material de resumo ele tem que ser o mais direto, o mais conciso possível. Porque senão não adianta, você vai pegar a doutrina e você vai transcrever aquilo que está na doutrina? Não pode. Então tem que ser algo extremamente resumido e que seja de fácil consulta e fácil assimilação. Lembra que, por exemplo, trabalhando com IDEG, você teria 3 horas por dia dedicada ao estudo, você vai dedicar, sei lá, 2 horas para o estudo mais bruto e meia hora para questões e meia hora para sua revisão. Tem especialistas que dizem que você não pode demorar mais do que 10, 15 minutos para a revisão. Se você está demorando na revisão, ao mesmo tempo que você demora no estudo tradicional, então o seu material de revisão está errado. Você tem que dar uma resumida. Revisões sem ser resumidas e rápidas, já falamos, e há uma questão e uma dúvida sobre frequência das revisões. Inclusive, o nosso professor Gabriel entrou em contato, mandou uma dúvida aí para nós por direct. O Lucas Lauan, aluno nosso, mandou a questão sobre o prazo de revisão. Essas revisões deveriam ser 24 horas, para a gente falar sobre as revisões de 24 horas, 7 dias e 30 dias. De novo, com essa ideia, o professor Gabriel falou da curva do esquecimento. Aquilo que você estuda hoje, é grande a chance de cair numa curva de esquecimento se você não revisar nas próximas 24 horas. Aquela história que você aprendeu lá na escola, se preparando para o vestibular, se preparando para o Enem. Matéria dada, matéria estudada. E matéria estudada por você tem que ser uma matéria revisada. Estudou a matéria hoje no livro, produziu o seu material de resumo, o seu material de revisão. Amanhã, antes de retomar ao estudo tradicional, você dá uma revisada de novo. Você vai gastar 5 minutos, 10 minutos para aquela informação ficar fixada no cérebro. Depois, aquele material que você estudou, que você produziu, marca lá na sua agenda, olha, segunda-feira que vem eu tenho que revisar isso também. Revisou? Marca para dar ali 30 dias também para você poder revisar. Isso é muito difícil organizar, mas o estudo é organização. Tenha uma agenda, coloca um alarme lá no celular, coloca um prazo, olha, hoje eu tenho que revisar a matéria que eu estudei mês passado.
justamente para não entrar nessa curva de esquecimento. Se está muito difícil a questão de tempo, né, se você não consegue organizar, então os grifos seriam uma maneira aí mais eficaz para você poder dar uma olhada lá, passar o olho para não poder esquecer. É o contato com a matéria, né, o tempo todo, né, que você vai criando aquele calo, você vai criando aquela intimidade com a matéria para poder, para não errar em questão de prova. É isso mesmo. Olha só, professor Luiz, complementando o que você disse, revisões sistemáticas são de fato sempre muito importantes. Isso é fora de dúvida. A pergunta do Lucas especificamente me parece que é aquele sistema de revisão 24, 72, né, 7 dias, etc. Veja bem, meus amigos, evidente que este é o ideal, né, vamos dizer assim, né, quem dera se todos nós conseguimos fazer, implementar esta metodologia de revisão, seria de fato o ideal mesmo. Mas veja, não sendo possível, né, seguir exatamente esse modelo rigorosamente, também não precisa se culpar por isso, não é mesmo? Esse método que o professor Ulisses comentou com vocês me parece muito interessante, porque veja só, se no seu ciclo de estudos, né, o dia 1 você reserva, por exemplo, para as matérias mais importantes, direito constitucional e processo penal, que são as minhas matérias. Pois é, no próximo dia reservado no seu ciclo de estudos para o estudo dessas matérias, você vai começar com a revisão. Tá? Vamos imaginar que não tenha dado tempo de fazer a revisão de 24 horas, de 72 horas, nem de 7 dias. Mas enfim, é importante que em menos de 7 dias você tenha, uma vez mais, contato com aqueles conteúdos já estudados no dia do ciclo anterior, né? Então, me parece que é muito interessante isso. E como o Ulisses disse, meus amigos, são revisões rápidas. Eu me lembro, professor Ulisses, quando eu fiz um cursinho, isso no ano de 2010, me parece, 2009, mentira. E eu digitava, né, as matérias, assistia as aulas e digitava as aulas no computador, no notebook. Depois eu enxertava com artigos, com doutrina e tudo mais, e o meu material ficou um mega material. Só que tinha um problema, era um tiro no pé, porque eu demorava uma eternidade para revisar aquele material. E portanto, veja, é uma estratégia que não funciona, porque o material ele tem que ser estratégico, resumido, para te permitir fazer revisões rápidas. Mas no fim das contas, o que vale mesmo, meus caros amigos, é manter a matéria viva na sua mente. Você pode revisar relendo, né, os grifos, ou às vezes relendo algum comentário específico, ou de repente você se propõe a fazer questões sobre aquele tema determinado. Você está cansado, não quer ler e tal, vai lá fazer algumas questõezinhas e você mantém viva então a matéria na sua cabeça. Caso contrário, ela vai cair realmente no esquecimento. E a palavra também, né, você tem que ter essa flexibilidade, né, também não se culpar se você não conseguir revisar na data correta, né, você consegue às vezes compensar de uma outra maneira, e é uma ideia muito interessante, né, quando você vai começar um novo ciclo daquele conteúdo, por exemplo, processo civil, você revisa aquilo que você estudou antes, até porque vai continuar aquela matéria, então o seu cérebro vai fazer essa associação, ele vai linkar o conteúdo que você estudou às vezes uma semana atrás, 2 semanas atrás, com um novo conteúdo e assim que forma o conhecimento. E também, né, só para a gente já finalizar, o material de revisão ele é um material flexível, ele não pode ser um material estático. Então, geralmente, deixe espaço, então você está usando uma folha de caderno, se você não preencheu ela toda, deixa um espaço em branco para depois você colocar, porque vai ter novas súmulas, vão ter novos entendimentos, vai ter nova decisão, pode ter uma alteração legislativa. E outra, e você resolvendo as questões também é uma maneira de auferir se o seu material de revisão está adequado. Se você está errando muitas questões sobre aquele assunto e aquilo não consta no seu material de revisão, você tem que voltar nele, e completar com aquilo. Olha, várias questões caíram sobre esse princípio específico da administração, por exemplo, e ele não constava no meu material da revisão. Então você vai lá e atualiza aquele conteúdo. Professor Ulisses, temos 2 perguntas aqui, né, na nossa live, nossa transmissão. A primeira é da Débora Tolentino, que vem perguntando assim, ó, dica de algum aplicativo para controlar as revisões? Débora, tem sim. Eu particularmente conheço 2. O aplicativo aprovado, tá, que é muito legal, muito bacana, você controla o tempo de estudo, as horas líquidas, e dá para você digitar ali, por exemplo, a matéria que você estudou, o conteúdo específico daquela disciplina, então é um aplicativo muito legal. E tem um mais recente, que eu gosto muito também, mas me parece que ele só está disponível para Android. Acho que ele não tem compatibilidade com iOS, que é o edital verticalizado. É muito bacana, porque eles vendem ali um produto e boa parte é gratuita.
referente a determinado concurso em específico, por exemplo, concurso Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, teve ali um edital específico para aquele concurso, te permitindo então fazer as revisões. A par disso, nós divulgamos, eu acho que está na nossa link, né, lá na bio, aquele edital sistematizado, que até a Maju, nossa querida aluna e assistente, formalizou para a gente, que vai te permitir tranquilamente, a partir de uma tabelinha ali, fazer o controle desse estudo. Então, vale muito a pena seguir essas dicas. Tá? Aprovado, edital sistematizado. É o controle tanto do estudo quanto de revisões. Além desse aplicativo, o aprovado, ele coloca, né, uma série de ciclos de estudo, um método muito interessante, o próprio Google Agenda. Então existe tanto o aplicativo do Google Agenda quanto na internet mesmo, porque a agenda do Google, ela vai te mandar lembretes, você consegue repetir aquele compromisso, então você vai colocar, olha, revisão processo civil, artigo 1º ao artigo 25 daqui uma semana. Você consegue repetir aquilo, por exemplo, dali um mês. Então você consegue colocar e vai chegando. É interessante, principalmente para quem usa o Android, que é totalmente integrado ao Google, que você vai acordar, vai estar aquela mensagem ali para você ter que revisar. Então é interessante. Verdade. Uma outra pergunta é do PC em Construção. Ele pergunta assim, ó, quanto aos exercícios, é melhor fazê-los depois de um certo tempo? Aí é que está o PC em Construção. É aquela ideia, né? Se você fizer, por exemplo, questões logo após o estudo do conteúdo, pode ser que você esteja maquiando seus resultados. Porque, naturalmente, depois de estudar determinado tema, você está com ele afiado na sua mente, né? Então, o seu índice de acerto vai ser maior. Assim, eu acho legal fazer questões para poder complementar, né, aquela bateria de estudos do dia. Acho muito bacana. Meio que consolida assim, né, a compreensão do assunto. Mas é muito importante também que você priorize as questões num segundo momento, daí a alguns dias, para você ter a noção exata, perfeita, se aquele tema de fato você aprendeu, se houve a consolidação na sua mente, se houve um processo cognitivo exitoso no estudo do assunto. Então acho que no segundo momento sobre isso talvez seja mais adequado, né? É interessante também você procurar lá no nosso canal do YouTube, a gente fez a live passada só sobre questões. Então procura lá, lapidando questões, né, curso de nomeação, que a gente falou justamente sobre isso. Duas técnicas, você fazer a questão logo depois e também depois de um tempo aí como forma, até não deixa de ser uma forma de revisão também as questões. Interessante, professor Gabriel, tá assistindo os vídeos aí ontem, esses dias, que alguns grandes aprovados, eles ignoraram completamente as questões. Eu acho um ponto muito fora da curva. Muito fora da curva. A justificativa foi, como o meu cérebro estava só lendo as informações corretas, né, de material, de revisão, ele não lia as alternativas erradas de questões, então eu acabei não errando na prova. Eu não arriscaria. Eu acho que as questões fazem parte de um treino muito importante. Então você que não acompanhou a nossa live aí sobre questões, procura aí no YouTube, lapidando questões, curso de nomeação, que a gente fala justamente essa dúvida do nosso colega aí, policial civil em construção, com certeza. Exatamente. O nick dele. Mais alguma? E me parece unânime, professor Ulisses, que essa ideia de você fazer questões hoje é uma importantíssima ferramenta de estudo. Total. Né? Todo mundo fala isso, os grandes aprovados falam isso. E eu, particularmente, vou ser muito franco, acho um método muito eficaz. Assim, de você estudar muito conteúdo em um curto espaço de tempo. Então, eu adoro fazer questões e recomendo para todo mundo. Né? Quem não quiser, por exemplo, fazer pelo que concursos, tem várias obras hoje disponíveis da editora Juspodium, por exemplo, né? Que trazem as questões com excelentes comentários. Né? São quase, na verdade, comentários doutrinários. Doutrina, assim, né? São muito legais. E ela serve como guia também, né? Sim. Então você vê a questão sobre aquele determinado tema, sobre determinado tempo você fala, opa, agora eu vou lá e vou estudar sobre isso. Então... E outra coisa, cada carreira, cada banca tem as suas peculiaridades. Você consegue extrair essas peculiaridades fazendo questões. Eu não conheço outra forma, né? Então, eu acho muito justo. E um último comentário para finalizar aqui a minha participação. Sobre o que você comentou, né, que alguns aprovados comentam que nunca fizeram questões, eu tenho uma espécie de apuração de resultados aqui de alguns candidatos aprovados à magistratura. E, acredite, mais de 90% veio dizendo que não segue aquele modelo de revisão 24, 72 horas, 7 dias. Ou seja,
que logicamente faziam revisões, mas não seguindo esse formato tão rigoroso assim. Mas lembrando, as revisões elas são imprescindíveis, é o método de nós driblarmos, né, as falhas inerentes ao nosso cérebro humano. Importantíssimo. Então, revise, né, mais do que você adquirir mais material, mais conteúdo, né, quase cai aqui, ó, mais material, mais conteúdo, ou ler aquilo, né, de uma matéria nova, revise primeiro, sedimenta aquele conhecimento, que vai ser extremamente importante para vocês. E é isso. É isso aí, pessoal. Valeu mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Não esmoreçam, não desanimem. Estudar para concurso não é nem um pouco fácil, mas vamos juntos, nós temos outras várias dicas interessantes para compartilhar com vocês aqui. Forte abraço. Terminamos essa série, né, começando do zero, mas a gente vai estar juntos toda segunda-feira com novos temas. Sugira temas para nós aí também nos comentários, manda direct aí, que segunda-feira também a gente com um tema totalmente novo e a gente avisa o pessoal antes. Nós vamos, na verdade, esmiuçar agora, né? Isso. Esses grandes temas que foram aqui abordados por nós. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, abraço, tchau, tchau. Tchau.